Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula de biologia e dessa vez a gente vai falar sobre divisão celular. Antes da gente entrar nesse assunto mais a fundo, é muito importante a gente conseguir distinguir a mitose da meiose, que são os dois tipos principais de divisão. A primeira coisa é que a mitose ela é feita de uma célula diploide e forma duas células filhas, também diploides, que são idênticas entre si, idênticas à célula mãe. A diploide ela vai ser usada para reprodução assexuada, regeneração de tecidos e crescimento. Ao passo que a meiose ela é feita por uma célula também diploide, mas que vai dar origem a 4 células filhas haploides, que vão ser diferentes entre si e diferentes da célula mãe. A meiose ela é usada para gametogênese, ou seja, formação dos gametas, no nosso caso, que vão ser os óvulos e os espermatozoides. Antes da gente passar para a mitose, é muito importante a gente entender qual que é o conceito de ciclo celular, que é o ciclo de vida da célula, com vários estágios de crescimento e desenvolvimento, desde o momento em que ela nasce até a próxima divisão. As células elas vão passar a maior parte do tempo na fase de intérfase, que é o intervalo entre uma mitose e outra, e que é essa faixa laranja. Na intérfase, as células se preparam para dividir e elas também desempenham as suas funções normalmente. Essa fase laranja ela vai se subdividir em 3, que vai ser G1, S e G2. Na fase G1, a célula ela vai produzir organelas e vai produzir outros compostos moleculares que vão ser necessários nas próximas fases, além de crescer. Na fase S, que é a fase de síntese, a célula vai duplicar o seu DNA e também vai duplicar o centrosomo, que é uma estrutura que organiza microtúbulos e que facilita a divisão do DNA durante a mitose. Em G2, a célula vai crescer mais, vai produzir mais proteínas e ela vai reorganizar todo o seu conteúdo em preparação para a divisão. A fase M compreende a mitose e a citocinese, que é a separação do citoplasma em duas células filhas individuais. Ela geralmente ocorre após o final da mitose, mas pode ocorrer uma sobreposição com a última fase da divisão. Na célula animal, que é a célula B, a divisão ela vai ocorrer quando as fibras do citoesqueleto formam um anel contrátil ao redor da célula e vão apertando e contraindo a célula como se estivesse estrangulando. E como vai de fora para dentro, essa divisão é conhecida como centrípeta. Já as células vegetais, que são as células A, por terem uma parede muito rígida e uma pressão interna muito alta, esse estrangulamento ele não é possível. Então ocorre uma formação de uma nova estrutura do interior da célula em direção ao exterior, que é chamado de lamela média. E por ter esse sentido de dentro para fora, essa divisão ela é chamada de centrífuga. Uma outra coisa importante é que tem células cujo ritmo de reprodução é muito alto. E assim que elas saem da mitose, elas entram direto no G1 para já se preparar para uma nova divisão. Mas existem algumas células que possuem um ritmo de reprodução muito lento, ou elas simplesmente não se reproduzem. Então, assim que elas saem da mitose, elas não entram no estado G1, elas vão para um estado de repouso que é conhecido como G0, onde as células não se preparam para dividir e elas somente ficam realizando as funções delas normalmente, como é o caso dos neurônios e de algumas células do fígado. Agora sim, passando para as fases da mitose, existem 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase, e vocês podem usar essa frase que está destacada para decorar a ordem dessas fases, que é prometo a Ana telefonar. Agora falando da prófase, mais especificamente do estágio inicial, a célula vai começar a quebrar algumas estruturas e formar outras. Os cromossomos eles vão começar a se condensar para facilitar a divisão e o fuso mitótico ele começa a ser formado. O fuso mitótico ele é uma rede de microtúbulos que faz parte do citoesqueleto das células e que eles vão ser formados à medida que os dois centrosomos começam a se afastar e vai fazer um aspecto de rede na célula. O nucleolo, que é aquela parte do núcleo que produz os ribossomos, ele vai desaparecer, que é um sinal que o núcleo também já está para cair. No estágio final da prófase, que também é conhecido como prometáfase, os cromossomos eles vão completar a condensação, a carioteca vai se romper por completo e vai liberar os cromossomos no citoplasma. O fuso mitótico ele vai crescer e ele vai capturar esses cromossomos que foram liberados. Na metáfase,
todos os cromossomos já foram capturados pelo fuso mitótico, que vai se ligar nas cromátides irmãs e se conectar com microtúbulos de polos opostos. Ou seja, cada cromátide irmã vai estar ligada a um dos polos. Além disso, todos os cromossomos eles vão ser alinhados no centro da célula, formando o que a gente chama de placa metafásica, ou também é conhecido como placa equatorial da célula. Nessa fase, existe um sistema de checagem para verificar se a ligação dos microtúbulos com os cromossomos está certo e para ver se a divisão vai ocorrer de forma correta, sendo cada cromátide irmã para um polo diferente da célula. Essa fase é chamada de ponto de checagem do fuso. Na anáfase, os centrômeros, que são estruturas que vão manter as cromátides irmãs ligadas, vão se romper e as cromátides vão ser puxadas pelo fuso mitótico para polos opostos da célula, enquanto isso a célula se alonga. Já na quarta e última fase, que é a telófase, a célula está quase completamente dividida. Na telófase, o citoplasma vai ser reorganizado, o fuso mitótico desaparece e o núcleo e o nucleolo vão ser reconstituídos e os cromossomos eles vão se descondensar. Aqui já dá para ver o processo de citocinese que a gente já conversou antes, na célula animal de forma centrípeta e na célula vegetal de forma centrífuga. Agora a gente consegue ver as células totalmente divididas, individuais, e que elas são idênticas entre si, idênticas à célula-mãe. Agora a gente vai falar da meiose, que é um tipo de divisão que vai transformar a célula diploide em uma célula haploide. Em muitos aspectos, a meiose ela é similar à mitose e a célula usa alguns recursos semelhantes para organizar e separar os cromossomos. No entanto, além de separar as cromátides irmãs, a gente vai separar aqui também os cromossomos homólogos e por isso a meiose ela é feita em duas etapas. A primeira, onde vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos e na segunda, que vai ocorrer a divisão das cromátides irmãs. Falando agora da meiose 1, os processos aqui vão ser bem semelhantes aos que acontecem na mitose. Na prófase 1, vai ter a quebra do núcleo, a formação do fuso, a condensação dos cromossomos. No entanto, uma coisa muito importante aqui que vai acontecer vai ser o pareamento dos cromossomos homólogos e o crossing over, que eu vou explicar mais pra frente. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos ainda pareados, eles vão se alinhar na placa metafásica. E uma diferença em relação à mitose é que agora cada cromossomo ele se liga apenas a um polo. Na anáfase 1 é que os cromossomos homólogos vão ser separados, eles vão ser levados a extremidades diferentes, mas as cromátides irmãs elas vão permanecer unidas. E na telófase 1 vai ocorrer a separação das células formadas, que já são haploides. Ainda tem as cromátides irmãs unidas, mas elas já não vão estar mais idênticas entre si por causa do processo do crossing over. E após a telófase 1, algumas células elas reorganizam os seus núcleos e os cromossomos descondensam, mas tem algumas que pulam essa etapa de reorganização e já vão direto para a meiose 2. E a citocinese aqui ela ocorre geralmente no mesmo tempo que a telófase. Agora falando de algo muito importante que é o crossing over. Ele vai ocorrer na prófase 1. Lembrem disso que isso é muito importante, que é quando os cromossomos homólogos eles vão se parear e sobrepor. Aqui, nesses dois primeiros cromossomos, é possível ver que tem dois tipos diferentes de grupos para o mesmo gene, que são as letras maiúsculas e as letras minúsculas. O que vai acontecer é que duas cromátides irmãs de dois cromossomos diferentes, elas vão trocar o mesmo gene que elas têm. Então aqui a gente vai ver que eles vão trocar uma perninha e o rosa ele vai adquirir uma perninha roxa e o roxo vai adquirir uma perninha rosa, ou seja, eles vão trocar a informação genética. Aqui nessa foto está mostrando que só ocorreu uma troca, mas podem ocorrer até 25 trocas para cada par de cromossomos homólogos. E para que ocorre isso? Isso ocorre basicamente para aumentar a variabilidade genética de uma espécie, o que ajuda na evolução dela. Agora na meiose 2, que é a conclusão de todo esse processo de divisão, a prófase 2, as células iniciais já são haploides. Vai ocorrer a condensação dos cromossomos, a ruptura da carioteca, se necessário. E de novo, vai ter a separação dos centrosomos e a formação do fuso. Os microtúbulos vão começar a capturar os cromossomos e dessa vez as cromátides irmãs elas vão ser capturadas por polos opostos.
Na metáfase 2 vai ter o alinhamento dos cromossomos na placa metafásica e na anáfase 2 as cromátides irmãs que vão ser separadas e levadas para polos opostos. E na telófase 2 que vai ocorrer a reformação do núcleo, a descondensação dos cromossomos. A citocinese vai separar as células e um conjunto de 4 células haploides, nas quais cada cromossomo vai ter apenas uma cromátide. Nos humanos, os produtos da meiose vão formar os óvulos e os espermatozoides. Bom, a aula de divisão foi isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade para perguntar. E eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!